Shalom Adonai. Como é que você tá? Tudo bem? Aceita e topa entender um recado do céu para mim e para você hoje? Através da palavra? A palavra que cura, liberta, salva, restaura? Abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 6 e o 7. Vamos lá? Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Acabamos de ler numa versão João de Almeida, corrigida, e vamos ler agora também numa versão King James. Elas mudam um pouquinho e eu gostaria de dar essa experiência para vocês. Tudo bem? Filipenses ainda, capítulo 4 e versículo 6 e 7. Aqui diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus e por meio de oração e súplica com ação de graça, ou com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, a vossa mente, em Cristo Jesus. Que palavra bonita, né? Que coisa boa. Não andeis ansioso por coisa alguma. Concorda comigo que a ansiedade tem levado homens, mulheres, crianças a consultórios médicos, né? E através disso a psiquiatras e a prescrição de vários medicamentos tarjados, medicamentos fortes, drogas, né? Que vai passando de uma droga para outra, e acaba não tendo fim. Esse diagnóstico e esses medicamentos, essas drogas que causam uma dependência física e psíquica e leva nós, seres humanos, a ser pessoas vazias, medrosas e angustiadas. Mas a palavra de Deus, para mim e para você: não andeis ansioso por coisa alguma. Repete comigo: alguma. Coisa alguma, por nada. Antes, os teus pedidos, as tuas necessidades sejam conhecidos diante de Deus, através das orações, das súplicas, com ação de graça. Tá? Então, o que essa palavra está dizendo na forma prática? Que você tem, né, as suas ansiedades, porque a ansiedade é o quê? Eu estar preocupado com o que vai acontecer no futuro. Né? Mateus 6,33 diz a palavra, diz o próprio Jesus, o Deus que habitou um dia na terra de forma corpórea, assim como eu e você, forma humana. E ele disse: buscai em primeiro lugar, ou seja, primordialmente, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não andeis ansioso por coisa alguma. Claro que você não vai deixar de se preocupar com as coisas que precisam ser feitas, né? Educar filho, criar filho, trabalhar, construir algo, né? Manter o conforto, enfim. Mas que você não esteja de uma forma doente a esses pensamentos, a essas atitudes. Por quê? Deus conhece o melhor para nós. Deus, ele sabe do que precisamos. Então, o que dizia Jesus: não sois vós melhores, do que mais valiosos do que muitos passarinhos, ou que muitas árvores. As vidas de vocês não são mais importantes, porque Deus alimenta todos eles. Deus sustenta todos eles. E vós não sois mais valiosos, não vale mais? Então, o nosso Criador, ele conhece aquilo que necessitamos, que precisamos. E então, sabe, o dia de amanhã a Deus pertence, não pertence a nós. E andar, perder a paz por tudo isso, matar, roubar, sei lá, a gente tem chegado aos extremos
pensando no dia de amanhã, no que vai acontecer amanhã, sequer se sabemos que vai acontecer, sequer se sabemos que vamos estar vivos amanhã. Porque quem sabe o que vai acontecer no futuro senão Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Né? Então que a gente possa entender essa mensagem desse dia de hoje e que possamos descansar na esperança de que Deus tem um controle sobre todas as coisas, inclusive da nossa vida. E que nós possamos, quando essas preocupações nos aflorar, quando essas preocupações nos incomodar, né? Porque a conta não fecha, porque o salário não saiu, porque a porta de emprego não abriu, porque não está dando certo, porque está difícil as esperas, mas que nós possamos prostrar diante de Deus, orarmos a Ele, ou seja, a oração é uma conversa com o soberano, onde eu expresso a minha necessidade, a minha angústia, a minha aflição, e quando eu coloco, através da oração, a paz de Deus, né? A oração é a oração de súplica, quando eu suplico a Deus por algo que eu preciso, né? Quando eu sou verdadeiro diante dele, né? E eu já automaticamente já começo a agradecer. Agradecer por quê? Porque ele é o Deus provedor. Agradecer porque ele é o Deus que contempla todas as coisas. Agradecer porque ele é o Deus, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, ou seja, diante do impossível ali naquele povo, diante do seu inimigo muito próximo e da sua destruição, de fato que era visível ali acontecer, e que ele olhou e não existia, porque você imagina você diante do mar, naquela imensidão de água, né? E você, é claro que você não imagina que o mar vai se abrir e você vai passar a pé enxuto. Então, mas o Deus, aquele mesmo Deus que fez ali na travessia do Mar Vermelho, aquele mar se abrir e eles passarem em pé enxuto e ser livre da ameaça que os seus inimigos ameaçavam. E ali foram libertos, ali foram restaurados, ali foram voltaram às suas forças, às suas energias, à sua esperança. Esse mesmo Deus continua sendo o mesmo Deus do Mar Vermelho, o mesmo Deus do Rio Jordão, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus, sabe, que vai ser agora e vai ser sempre. Então, que essa esperança esteja em você. Então, através da oração, você entrega as suas necessidades a Deus hoje, que possamos entregar a Deus as nossas necessidades, as nossas cismas, as nossas dúvidas. Não é pecado você questionar, você entregar para Deus, você ser verdadeiro. O que é pecado é você não ir a Ele, né? Mas você ir a Ele, ainda que a sua fé é pequena, ainda que as suas forças são pequenas, ainda que as suas palavras de oração não saiam, ou que saia pouca, ou que apenas pensamento, ou que apenas você se prostre, mas faça isso. E aí, o que vai acontecer? Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus. Quando você começar a orar, quando você começar a praticar isto, trazendo essa palavra para a vida prática, tá? Examinais e cuidais para que tenha a vida eterna, né? É o conselho de as Escrituras do próprio Jesus. É isto, é você ler, depois reler, depois meditar e depois trazer para o seu momento prático agora, o seu momento real, ao que você está passando. E isto vai te dar uma força sobremaneira, que é a força do céu, que é a força capacitadora do Espírito Santo, que é o Deus habitando em mim e em você que o aceitou, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus, no Getsêmani, ele sendo onisciente, sendo onipotente, sendo o próprio Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele vai ali, deixa os 3 amigos íntimos e segue um pouco adiante, se prostra com o rosto em pó, e ele chora, gota de suor, de sangue, porque ele sabia o que haveria, o que esperava ele, o que ele haveria de passar, porque ele tinha um propósito, porque ele tinha uma missão, e ele haveria de cumprir essa missão, mas ele ora a Deus e fala, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas depois ele termina, mas contudo que não seja a minha vontade, e sim a tua.
E ele fez essa oração por 1, por 2, por 3 horas. E quando ele volta da última vez, ele volta revigorado, reabastecido e pronto para cumprir a sua missão. Então, entenda uma coisa. Aquilo que você precisa passar, ainda que a circunstância, que as dificuldades, ainda que seja carrancudo, se Deus determinou que você vai precisar passar, né? Pelo tempo de espera, pelos desertos, pelas lutas, pelas batalhas, mas o importante é você ter a certeza de que você está com Deus e que Deus está com você. De que Deus está aprovando as suas atitudes, as suas ações e que Ele está te sustentando. Porque muitas das vezes a providência divina é carrancuda, não é te livrando da batalha, mas dentro da batalha. Não é te livrando da luta, mas dentro da luta. Assim como foi Daniel. Porque Deus não livrou Daniel da cova do leão, mas livrou dentro da cova de leão. Para que o nome dele fosse glorificado e para que Daniel fosse colocado na história e que possamos estar pegando o exemplo da trajetória e da experiência que ele teve com Deus. Também não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Para que, de certa forma, o milagre, o prodígio, os sinais, as maravilhas, e que mais pessoas pudessem glorificar a Deus e se converter através do que aconteceu e da experiência que Sadraque, Mesaque e Abidnego viveu. Então, ainda que seja carrancuda a sua situação, entenda que se Deus está com você e se você está com Deus, e se você tem a tua fé inabalável, acreditando sem duvidar de que Ele está com você e de que Ele está te sustentando e que Ele caminha ao seu lado, então pode ter certeza, a paz de Deus, que excede todo o entendimento dos livros, das faculdades, das mais renomadas possível, dos sábios mais renomados possível, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Fique com essa palavra, medite nessa palavra e que o Senhor conceda através do teu Santo Espírito uma unção nesta palavra para que você possa louvá-lo e alimentar a tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que acabamos de ler, que acabamos de meditar, que acabamos de aplicar, assim está aumentando a minha e a tua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.